Le damos gracias a nuestro Padre E damos Celestial, graças ao nosso Pai Celestial, que nos ha permitido que nos permitiu conocer los misterios conhecer os mistérios del reino de los cielos, do Reino dos Céus, porque a nosotros nos es concedido porque a nós é conocerlos, concedido conhecê-los, y así, conociendo los misterios e assim, del conhecendo os reino de los mistérios do Reino dos Céus, cielos, estamos conhecendo mais e mais a Deus, al Creador de los ao cielos y de la Criador dos tierra. céus e da terra. Como Cristo le dijo allí a sus discípulos, Como Cristo disse ali aos seus porque a discípulos, vosotros porque a vós os es dado a vos é conocer, dado a los conhecer os mistérios de Deus. mistérios de Deus. a los otros no, a Aos ellos no. outros não, a eles não. Y le damos gracias a Deus E agradecemos a Deus por vivermos nesse tempo tão glorioso, tempo tão maravilhoso, um tempo tão maravilhoso, um um tempo onde os profetas onde os profetas e justos desejaram ver, ouvir, ser parte del programa, ser parte do programa, ser parte de la ser obra, parte da obra, estar vivos estar vivos en el tiempo más grande y más no glorioso, maior e mais glorioso tempo, orar e poder orar e pedir pelas promessas no tempo presente, sabendo que Deus vai cumprir nesses dias. Poder orar e pedir a Deus e pedir a Deus que se cumpra em nós. Poder louvar a Ele, glorificar a Ele, levantarmos pela manhã, agradecer a Deus por um novo dia e servir a Ele, trabalhando na sua obra, uns de uma forma, outros de outra forma, e preparando-nos dia após dia para, por meio dessa preparação, deste ensinamento, estarmos sendo alimentados com esse maná, com essa fé de rapto, para breve sermos transformados. A pessoa vê todas essas bênçãos e verdadeiramente não tem palavras no vocabulário que possamos descrever o amor e a misericórdia que Deus tem tido para conosco, e não tem palavra para agradecer ao Criador dos céus e da terra por tanto amor e tanta misericórdia que Ele tem tido conosco. Que no dia de hoje você esteja em pé, crendo nas promessas, crendo no que foi falado pelos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, o que Jesus falou e o que foi mostrado no Monte da Transfiguração, que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o que os apóstolos falaram, os mensageiros das eras, o que o nosso precioso irmão William Marion Branham falou, o que falou essas boas novas dessa poderosa mensagem que o arcanjo Gabriel trouxe. Vejam, como hoje o nosso irmão William nos disse na mensagem, pelo que é mostrado ali, serão crentes em Cristo, conhecedores do reverendo William Branham. Ele disse que serão crentes na mensagem do reverendo William Branham. Vejam, essa é uma chave das tantas que Ele nos dava para identificar no tempo onde Deus estaria cumprindo essa promessa, ver todos esses elementos e aí poder dizer, é isso, o que eu estava esperando. Eu sou um desses crentes, porque Ele já vinha nos anunciando, Ele já vinha nos falando
até onde ele tem permitido falar. Lembrem que esse mesmo anjo é o que disse ao irmão Branham: não dirás disso a ninguém. E ele foi muito prudente em não abrir mais além do que tinha que ser dado a conhecer. Por quê? Observem que ele nos dizia em várias mensagens, como na de hoje, que se falasse abertamente, surgiriam imitações. E se a pessoa toma esta parte e nada mais, e estuda tudo que envolve essa palavra imitar, estaríamos falando talvez um mês, talvez um ano. O que é imitar? Veja, isso não é de agora. O diabo mesmo, desde o princípio, a antiga serpente, Satanás, é o que fez o tempo todo, desde a queda no Jardim do Éden até aqui. Vejam, o primeiro que ele imita ali, ou uma das coisas que ele imita, foi quando Deus falou que de toda árvore pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não. Ali vai a serpente, o diabo encarnado na serpente. Vejam, e fala. Veja a forma na qual o diabo está imitando a Deus. A maneira sutil que ele começou falando, atravessando a palavra, atropelando a palavra e acrescentando. Vejam, um pouco aí, quando disse, não morrereis, mas se abrirá os vossos olhos, terão mais conhecimentos e serás igual a Deus. Ou seja, era algo sedutor, chamativo. Mas vejam, como, e aí podemos ampliar muito desse tema e nada mais, ou seja, dessa ocasião, quanto mais desse tempo para cá. Mas vejam como o imitar não é algo novo. Ali também no tempo de Moisés, imitaram, pegou a vara, o cajado e se converteu em serpente. Agora vejam como os magos ali também pegaram seus cajados e também se converteram em serpente. Agora vejam como o diabo é um esperto em imitar. É um expert em imitar. E veja, no tempo de Jesus, para ir pulando rapidinho, ali, ele sabia, ou pelo menos tinha, um conhecimento, digamos, quase afinado, porque ele conhecia algo de que tinha que ser pendurado em um madeiro, e vejam, foi e se enforcou. Mas não era da maneira e nem era a forma. Era em uma cruz. Agora vejam como tudo é tratar de imitar o programa divino. Tratar de imitar para desviar a atenção dos escolhidos, dos seres humanos, ou seja, de escolhidos, virgens fátuas, os incrédulos, aí está os manufaturados também, no meio das fátuas, e tudo isso, todos esses grupos, esse é o trabalho também que o diabo faz quanto a esses grupos para tratar de desviar todos os pertencentes a esses grupos para que não receba as bênçãos de Deus e arrastar para o seu reino o máximo que ele possa. Lembrem que Jesus nos disse que até os escolhidos poderiam ser enganados, mas não serão enganados. Agora vejam como é tão sutil o diabo
E isso mesmo, nesse tempo, se chegasse a falar abertamente desse mistério do sétimo selo, desde o irmão Branham até aqui, e ele chegue a falar essa parte, essa terceira etapa abertamente, teria levantado muitos líderes, e ainda assim se levantaram muitos, e fizeram ali a batalha, a guerra, no começo do ministério do nosso irmão William Souto Santiago. Mas vejam, Deus escondeu tudo de certa forma, em que Deus seguiu em frente com seu mensageiro e realizou a obra correspondente a esse tempo. E se o nosso irmão William Souto Santiago chegasse a abrir esse mistério completamente e chegasse a dizer tudo correspondente a esse mistério, seria bem difícil construir aqui em Porto Rico, vamos por essa linha e nada mais, a carpa, porque cada um estaria puxando para o seu lado, e mesmo que não tivesse uma ilha, a maioria dos lugares, e mesmo que não tivesse os ministérios, mesmo assim tratariam de puxar para os seus países, quando o olhar tinha que estar colocado no lugar onde Deus estaria cumprindo essa promessa. E assim vejam como Deus escondeu esse mistério e todos focaram em trabalhar para realizar esse trabalho. E teriam feito guerra ao irmão William mesmo. E diriam, não, nós não faríamos guerra a ele. Como isso ocorre em ti, que nós faríamos guerra contra ele? Mas vejam como você tem tido, nesse tempo, a atitude diante do cumprimento dessa promessa. Você teria feito a mesma coisa se ele tivesse aberto esse mistério. Porque a mesma coisa que você está fazendo hoje, estarias fazendo em toda a história da Bíblia, se Deus tivesse permitido você viver em tempos passados. Se agora você é um crente nas promessas e nessa profecia que está sendo cumprida hoje, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, no cumprimento dessa vinda do anjo forte no meio da sua igreja, dando-nos assim a fé de rapto, se você estivesse vivendo em tempos passados, você estaria fazendo a mesma coisa que estaria fazendo agora. Se você recebe e está crendo nessa promessa, pois em qualquer tempo do passado teria feito a mesma coisa no tempo de Adão, no tempo de Sete, de Noé, de todos os profetas, tivesse sido um crente nessa mensagem, tivesse estado braço a braço com esse mensageiro. Mas se você foi ou é daqueles que não receberam e não creram no cumprimento dessa promessa no dia de hoje, no cumprimento do que foi prometido, para Deus cumprir no meio da sua igreja, tudo que foi falado pelo reverendo William Branham e também por nosso irmão William Souto Santiago, pois naquele tempo teria feito a mesma coisa. No tempo de Noé teria feito a mesma coisa, no tempo de Jesus, no tempo dos profetas, dos 7 mensageiros, teria feito a mesma coisa. Por isso, as imitações não pertencem a Deus. E como não puderam imitar, pois então,
quando Deus vai cumprindo o seu programa e vê mais ou menos algo que eles possam agarrar, então começam a fazer a mesma coisa que Deus está fazendo no meio da sua igreja. E já ficam registrados como os imitadores. E também ficam como aquele que acrescenta, o que acrescenta ou tira a palavra. Agora vejam como Deus guardou esse mistério do sétimo selo em uma maneira muito, mas muito secreta, para que o inimigo não prejudicasse e não atrapalhasse o programa divino, e que os escolhidos não mudassem a visão como mudaram no tempo do nosso irmão Branham, que ao invés de manter a visão no mensageiro que Deus tinha nesse tempo, colocaram o olhar em outros líderes. E isso trouxe muitos problemas ao ministério do irmão Branham. Agora, vejam na mensagem Pelejando a Boa Batalha, que foi pregado no dia 16 de abril de 2002 em Cali, Colômbia. Nos diz o nosso irmão William. E agora, como vamos pelejar boa batalha? Temos que ver como se combate a boa batalha como indivíduos crentes em Cristo e a Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Sendo que é um combate contra o diabo, essa é a mesma forma que foi combatido no céu por Cristo contra o diabo. E agora, o combate é na mente. Essa é a luta mais forte que há. O combate mais duro que há. Mas Deus nos dá e sempre nos dará a vitória, porque somos mais que vencedores. Não se renda quando vem pensamentos a você. Não se frustre, não se angustie. Sempre lembre que aí na mente é que é a batalha. Mas como você é um vencedor, você vai dizer: tremendo problema te meteste, porque te meteste com um vencedor. Assim que eu te repreendo. E aí você começa a ganhar essa batalha e vai chegar um momento em que vai perceber que essa batalha já está vencida. Lembrem que todos estamos sendo provados, uns de uma forma, outros de outra forma. E tem um caso, quando há pouco estivemos falando, estivemos relembrando de um caso assim, mais ou menos, porque eu não me lembro bem como foi, que essa pessoa, digamos, se pôs a se queixar da cruz que carregava e largou a cruz, digamos assim, a largou em um lugar onde tinha muitos, vamos dizer, e para que tenham mais ou menos a ideia, talvez de outra forma, mas para que tenham ali o ensinamento e vai dizer: poxa, essa cruz que eu carrego é muito pesada, isso para mim é muito duro, isso que eu estou levando, ou seja, se queixando dos problemas, das situações. E aí é dito: pois, vamos fazer alguma coisa? Veja, está vendo todas essas cruzes que tem aí? Olha, escolhe uma, ou seja, vem, escolhe uma e segue adiante. Segue adiante, não te rendas e aí vai. E vai e procura a menorzinha, procura a menorzinha de todas. E aí ele vai de boa, né? Marchando, caminhando.
porque é pequena, mas quando ele percebe, essa era a que ele estava carregando. Muitas vezes, nós vemos as situações como que são maiores e tem algo que a pessoa não pode relevar. E tem pessoas que estão levando 1, 2, 3, 4 vezes maior as dificuldades e as lutas que essa pessoa. Por isso, cada um vai levar, está levando a que pode levar. E Deus vai lhe ajudar, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as nossas necessidades, até antes de nós pedirmos. Assim que nunca se desanime na vida, por nada e nem por ninguém. Agora veja, continua dizendo nosso irmão William. Agora, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, encontramos que está a batalha de Cristo através de sua Igreja contra o diabo no tempo dos apóstolos e durante o tempo dos 7 anjos mensageiros. Tudo isso corresponde ao tempo do lugar santo do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, desse templo espiritual. E a mente de Cristo operando nos apóstolos e os anjos mensageiros, nessa parte do lugar santo do templo espiritual de Cristo, ganhou a batalha em cada momento. Mas a batalha final, onde se conquista? Na era de pedra angular. Eu me lembro quando ele me dizia: Benji, passei pelas 7 etapas e as venci. E aí foi dito a mim que o meu tempo tinha terminado. Veja, faltava uma batalha por conquistar, por vencer. E essa última etapa corresponderia a este último corredor, que é a batalha final, que é a era de pedra angular, a 8ª etapa. E veja, nosso irmão William continua dizendo: e com essa batalha, o diabo e o seu exército é eliminado e é estabelecido o reino milenial de Cristo. Agora, porquanto o ser humano tem corpo, espírito e alma, encontramos que no mesmo corpo estão representadas as diferentes etapas ou eras da igreja, do colo, incluindo o colo até embaixo, corresponde às 7 eras e a brecha entre as 7 eras, que é a era ou etapa onde o Espírito de Cristo foi lançado fora da era de Laodiceia. Como foi lançado fora? Pois estava manifestado em seu anjo mensageiro. Quando fecham a porta ao anjo, fecharam a porta a Cristo, que estava em seu anjo da 7ª era. Agora vejam como essa palavra anjo mensageiro, cada mensageiro de cada era é chamado anjo mensageiro. E lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e o anjo, esse anjo do Senhor, quando se manifestou em carne humana, pois teve uma manifestação aí, no qual ele está cumprindo nesse tempo, nessa era, o programa correspondente a essa era, e é chamado anjo do Senhor, o anjo mensageiro, o anjo mensageiro de Jesus Cristo. Agora, vejam, continua dizendo: e então encontramos uma etapa onde o Espírito Santo se moveu no anjo mensageiro, no 7º anjo mensageiro, fora dos sistemas denominacionais. E durante esse tempo foi que foram abertos os selos.
Foi dado a conhecer por antecipação o que Deus fará mais adiante, quando Cristo termine a sua obra de intercessão no céu e se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abre no céu e faça a sua obra de reclamação. Agora vejam, ele disse que durante esse tempo, ali nesse tempo, o sétimo anjo mensageiro foi aberto os selos. Agora, vejam isso. Diz, continua dizendo, ou seja, que na verdade, que na realidade de Cristo se levantar do trono do Pai, pegar o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, e abri-lo no céu, isso ainda não se cumpriu. Mas o irmão Branham disse que ele abriu os selos. Continua dizendo, mas Deus está refletindo no reverendo William Branham o que ele vai fazer mais adiante. Por isso, teve que falar sobre as 7 eras e tudo o que aconteceu nas 7 eras. Ele tinha falado das 7 eras quando pregou esta série, e depois dos 7 selos, também acrescentou mais a respeito de tudo o que aconteceu ali, de como o Espírito de Deus se moveu e como o Espírito do maligno se moveu nestas diferentes etapas. Agora, o título de propriedade ainda está nas mãos do que está sentado no trono. Por isso, o reverendo William Branham dizia, assim vai ser quando entre o último escolhido. E quando Cristo se levante do trono do Pai, isso ainda está no futuro. Veja, isso está nesse tempo que o nosso irmão Branham está falando, os selos, está dando algo antecipado do que seria quando Cristo se levantasse do trono de intercessão, tomasse o título de propriedade, o abrisse no céu e o trouxesse e o traga à terra. Assim que vejam, mesmo que foram abertos, os selos não estavam abertos. Ou seja, ou estão abertos ou não estão abertos. Embora que vejam, embora foram abertos, os selos não estão abertos. Como será quando Cristo se levante do trono do Pai e abra o título de propriedade no céu e o traga à terra e entregue a um homem? E assim entregará o título de propriedade a um homem. O título de propriedade, o irmão Branham disse, que é o título de propriedade do quê? Dos céus e da terra, para que o coma. E assim é como o título de propriedade é restaurado à raça humana pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, entregando a um homem que estará vivendo na terra. Vejam, se é um homem que estará vivendo na terra, como tu podes pensar que tem que vir um homem que já passou por esse planeta Terra e cumprir algo que Deus está dizendo em sua palavra, que quando o instrumento de Deus, Deus o envia para descansar, Deus o manda descansar, e os seus dias na terra terminam, esse homem já terminou o seu trabalho nesse planeta Terra. E o ministério desse homem seria o ministério que viria, se é o ministério, por exemplo, de Elias, pois seria o espírito de Elias o que estaria em outro homem, como é o de Moisés, como é o de Jesus, porque tem sido assim o tempo todo da história da raça humana. Temos visto ali um exemplo mais marcante de Elias. Tinha que ungir a 2 pessoas para serem rei de certos lugares. E vejam, ungiu apenas a um, a Eliseu. O resto
do trabalho, o mesmo espírito de Elias estaria fazendo, mas em outro véu de carne. Mas era o mesmo Deus fazendo o trabalho. Mas melhor, era Deus mudando a sua máscara, mudando de véu de carne, Deus em metamorfose. E se é um homem que estará vivendo nessa terra, pois tem que ser um homem que esteja no meio da igreja, na qual tem tido um nascimento, uma infância, uma juventude, teria aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Veja, venha ser um filho de Deus, nascido de novo, e seria parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo, um nascido de novo. Nós lemos há pouco tempo em uma mensagem que ele escreve que seria em um filho de Deus nascido de novo esse cumprimento. E teria um entrelace com o mensageiro que estava aí, vigente. E nesse homem estaria se cumprindo tudo o que restaria por ser cumprido no meio da sua igreja para levar a sua noiva. Vejam, quando ele disse ali, fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. E não tinha, ele disse, eu não tenho tempo para perder nem com gentios, nem com hebreus, ou com gentios, e que enquanto mais rápido mais rápido eu posso ir. A ceia, corrijo, a casa do meu Pai Celestial. Vejam, tem que ser, consequentemente, esse arcanjo que deu a Maria essas boas novas e deu essa mensagem, o qual ela receberia, e nela se cumpriria toda palavra contida nessa mensagem. No livro das Eras, editado na página 187 e 186 abaixo, ou 186, começamos a ler essa parte, onde ele diz, o primeiro filho, Adão, é uma palavra semente. É a palavra semente falada de Deus. Foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dada a esposa, para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez com que ele morresse. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada por Deus, foi dado uma noiva, assim como foi a Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela também tinha caído. Ela, como a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidar a palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. Agora paramos um momentinho aqui e passamos a mensagem. Já saiu o sol, onde nos diz na página
17. Desta mensagem já saiu o sol, diz 17 abaixo, depois passar a 18. Diz, eu sou o que estive morto, tão morto que o sol disse que ele estava morto. A lua disse que ele estava morto. As estrelas disseram que ele estava morto. A natureza toda disse que ele estava morto. E ele escreve aí, o eclipse. E agora o mundo todo tem que reconhecer que ele vive novamente. Ele era apenas o mecânico, a palavra de Deus. Ele era o dinâmico para prová-lo. E desenha uma pirâmide. E se ele, sendo noivo, a noiva tem que sair, porque é parte dele. E isso pode ser apenas a manifestação do cumprimento de todas as revelações. Qualquer outras que falaram da noiva, e isso manifesta somente reticências. E se isso faz algo diferente ao noivo, não é a noiva. Se faz algo diferente ao noivo, não é a noiva. E ele escreve o noivo e a noiva, e desenha uma pirâmide e as eras e setas, desde baixo até a pedra angular. Não é a noiva, porque ela é carne da sua carne, osso do seu osso, vida da sua vida, poder do seu poder. Ela é ele. Segundo o homem e a mulher são um, e a mulher foi tirada do seu lado. Ela tomou o seu espírito, o espírito feminino dele, a carne do seu lado, e fez ambos, o mecânico e o dinâmico. A esposa, o espírito e a carne dele. E junte-o. E fez o mecânico e o dinâmico. E escreve em cima o espírito feminino de Cristo, a igreja. E escreve o espírito feminino de Jesus na igreja. Escreve do lado. Até que a igreja e as pessoas, todos esses coelhinhos de Páscoa, cerimônias e grandes igrejas e atavios falharão e passarão, até que essa igreja se converta, ambos, o dinâmico e o mecânico. E escreve Espírito Santo no dinâmico em cima, e no mecânico ele escreve a palavra. E o Espírito de Deus, que moveu a ele fazer as coisas que fez, se dá com 16 cilindros, assim também fará a noiva. Amém. Porque ele disse em São João 14:12, quem crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Em seu mecânico, eu darei uma carga de dinâmico, que o mundo não será capaz de resisti-lo, e eu levantarei novamente no último dia. E escreve em cima aí do lado, o mecânico. Essa é a mensagem da Páscoa de ressurreição. O dinâmico e o mecânico juntos. E escreve o dinâmico e o mecânico juntos. O mecânico, e aí ele escreve a palavra em cima. Sem o dinâmico, e escreve ES, ou seja, Espírito Santo, não serve. Tampouco no dinâmico sem o mecânico. Você não pode clamar, gritar e correr de um lado para o outro, tudo que deseja, e negar essa palavra. Não vai fazer bem nenhum. Você está apenas manivelando ali a manivela dos pistões, e aí tem a polia para acender. Ali tem a vela para acender, mas sem a gasolina pelo qual explodir. Ele funciona apenas e se juntam. E escreve a polia e a gasolina. Amém. Assim que um vai ficar parado e o outro subirá. Esse é o único que há. E ainda assim ambos poderão se parecer. Ambas reclamam ser igrejas. Ambas reclamam ser noivas. Mas uma tem o mecânico e o dinâmico. O faz acontecer.
Mas o que ele disse é a verdade. E aí escreve o mecânico e o dinâmico juntos. O faz acontecer. Absolutamente não se moverá, não importa o quão você tenha o mecânico até que venha o dinâmico. Quando venha o dinâmico, esse fogo está feito para se conectar com ali essa explosão com a gasolina. E quando isso explode, causa uma combustão. E essa combustão move cada movimento, cada pistão, porque ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Essa é a ressurreição, esse é o verdadeiro poder de Deus, o mecânico e o dinâmico. Notem, esse é o Espírito que vivifica. É a polia a que acende. Não é a gasolina que acende. É ali a vela que acende. A gasolina vem? Sem mim, nada podeis fazer. São João 14,5. Mas comigo, podeis fazer todas as coisas. Vejam. Sem a vela de ignição, não pode acender a gasolina, queimar a gasolina. Como ele é a palavra, ou seja, o Pai vivendo, o Pai me enviou assim também, e assim eu também vos envio. 5:22 de São João. Como o Pai me acendeu e me introduziu em tudo. E ele escreve ali, como me enviou o Pai. Eu faço apenas o que agrada a Deus. Agora, como ele me enviou, assim também eu vos envio com esta mesma mecânica. E é preciso o mesmo dinâmico para operá-lo. Lembrem, o mecânico é a palavra, o dinâmico é o Espírito Santo. E é preciso o mesmo dinâmico para operá-lo. E estes sinais seguirão aos que reclamam ter o mecânico. O dinâmico tomará o seu lugar. E escreve o dinâmico e o mecânico. Paulo disse, o Evangelho não levou a nós em palavras apenas através de apenas gasolina, mas também através de centelhas para poder se fazer mover. Aí o tem da vela. Chegou a nós desta forma. É o mesmo Espírito que levantou, é o que vivifica o verdadeiro crente para a vida eterna. Agora lembrem, potencialmente agora, observem, enquanto estamos aqui falando, nos abrindo no nosso tempo, note o mesmo Espírito reticências. Agora Romanos 8, agora leiamos apenas isso de novo, Romanos 8:1, e veremos o que isso diz. Muito bem, eu quero dizer 8:11. Ou seja, Romanos 8:11. E se ele, aí está o problema, aí está a razão. E se o Espírito, entre parênteses, Deus e Espírito Santo, aquele que levantou dos mortos a Jesus, mora em vós, agora, aí o tem. Se o Espírito do noivo mora na noiva, quando Deus fez o seu primeiro noivo, ele fez primeiro noivo. E ele é Espírito, era ambos, varão e fêmea. Formou no pó da terra para lhe fazer matéria. E notem, quando ele fez Eva de Adão, não tomou outro pedaço de barro, pegou do mesmo pedaço de barro, da mesma palavra, porquanto Adão era uma palavra falada. Vem? Em cima ele escreve ali no meio, Adão e o espírito masculino, e Eva o espírito e o espírito feminino. E escreve aqui do lado também, Adão é igual, era uma palavra falada. Agora vejam, sendo Adão uma palavra falada, a qual Deus criou.
Vejam como que por meio da palavra falada, esses compostos que está feito, na qual está feito esse corpo mortal, corruptível e temporário, Deus tomará esse corpo e o transformará pela palavra falada. Será pela palavra falada, como foi com Adão. Ele tomou dele e então tomou ele. Ele tinha espírito masculino e feminino. E tirou de Adão o espírito feminino e o colocou em Eva. Assim que ainda é parte do espírito de Adão. É a carne de Adão. Então, o espírito de Adão era o dinâmico, que vivificou o mecânico do seu corpo. Assim que a noiva também tem que ser carne da sua carne e osso dos seus ossos. Agora, como é que essa carne mortal se converterá a sua carne em sua carne e escreve glorificar. Vejam como poderá esse corpo se converter à semelhança, porque já somos a imagem em nosso corpo teofânico. Mas como se converterá à semelhança também? Porque seremos a imagem e semelhança do Senhor. Diz, obteremos em um minuto. Vem? Como é feito? Como? O que é esta grande transformação? Ele escreve também embaixo, abaixo onde fala Adão é igual, em uma palavra falada, escreve espírito de Adão é igual o dinâmico. Ele passou também para ler essa partezinha também. Notem, e continua citando a Escritura. Agora, se o espírito daquele, reticências, Deus, que levantou dos mortos a Jesus, mora em vós, o que levantou a Cristo Jesus dos mortos, vivificará também vossos corpos mortais por seu Espírito, que mora em vós. E ele escreve aí, Adão tinha espírito masculino e feminino. Vemos também aí, na página 19, página 18, 17, 18, 19, agora vamos a 20 agora. Diz, uau, os predestinados, certamente como a semente posta na terra, o que tinha vida nelas, muitas delas estavam mortas, elas eram apenas sementes apodrecidas, as águas e coisas queimaram. Mas vocês sabem, aí havia uma semente posta ali, pronta para a vida. Deus sabia que estava posta ali. E ele escreve aí, vivificar é igual trazer a vida. E escreve também, a reclamação, o Espírito Santo o faz. Agora os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem reclamar os seus. Isso é o que ele escreve em cima. A reclamação quem faz é o Espírito Santo. Agora, isso é profundo agora e estejam seguros de captar bem isso. Agora, enquanto o sol foi enviado ao longo da terra, não para trazer pedras, o qual era pó também, a vida, não era para trazer todo o pó à vida, mas era para trazer a parte do pó no qual estava incluído em uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo. Oh, não. Oh, não. Senão, aos que Deus pré-ordenou a vida, que estão trancados em alguma parte do pó da terra. Esse é ao qual ele vem vivificar. A quem ele vem vivificar? A esses que Deus já pré-ordenou a vida.
Eles são os que reticências. Agora esse pó permanecerá aí ao sol e dirá: ó, este velho sol está tão quente. Esta pedra diz: este velho sol está tão quente. Mas esta sementinha diz: era isso que eu estava esperando, procurando, e começou a brotar. E ele escreve o sol quente. Vivificou essa parte do pó, porque o sol foi enviado não para vivificar a pedra, não para vivificar o pó, senão para vivificar a vida da semente. E escreve a alma. Agora veja, este sol da manhã, do novo dia dispensacional, não vem a vivificar a pedra, nem o pó, senão essa semente. Vê, os dois ou os três aí representados no pó, a pedra e a semente, a sementinha, vem o sol. E onde eles se queixam e dizem: esse sol quente. Mas como falamos agorinha hoje, e em outros estudos também, vejam, eles, quando vem o sol, aí eles dizem: isso era o que eu estava esperando. E aí vem com esses olhos proféticos, através desses binóculos, através dos ministérios de Moisés e de Elias. E quando, ou seja, quando não tem o sol, põe umas estufas ali. Primeiro, quando não tem ali as estufas postas, aí coloca ali bem pequenininho, porque o sol incomoda mais rápido. Tem uma solução. Põe ali as estufas, a cobertura, e já pode olhar tudo claro. Nesse dia do sol radiante, e pode fazer os trabalhos sem ter esse problema do incômodo do sol. E é assim com os escolhidos nesse tempo final. Quando o sol de justiça está iluminando e está atingindo forte, nesse tempo final, os escolhidos podem olhar através desses ministérios que estão sendo operados no meio da sua igreja, e poderão ver claramente, e poderão dizer: isso está fresquinho. Sintam os ares frescos, dê-me transformação. No representado do pó e na pedra, diz: isso é muito quente, isso tá que queima. Porém, esta sementinha, estamos falando dessa representação, ali diz, está tão fresquinho, que estes são os ventos frescos já, que eu já estou sentindo de minha adoção, de minha transformação. Assim que segue amadurecendo, seguirei crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria do teu programa, Senhor. E estarei muito em breve maduro, madurinho para receber tuas promessas. E assim podemos sentir o ar condicionado que Deus está nos dando, esses ventos frescos de nossa transformação. Vejam, como para os escolhidos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Isso é para os que, conforme ao seu propósito, são predestinados. Porque ele disse ali que são para aqueles que ele
já predestinou, pré-ordenou. Os predestinados. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora o Espírito Santo vem agora, certamente. Ele não foi enviado. Por que não receberão todas as pessoas? Não foram enviados para eles. Um indivíduo me disse, eu não creio, reticências, a mim não importa o que você diga, se podes levantar os mortos ou qualquer coisa e curar os doentes e prová-lo de qualquer modo, eu ainda não creio. E eu disse, certamente que não. És um incrédulo. Não significa nada para ti. Isso sequer foi enviado para ti. É enviado àqueles que crerão na mensagem. É para o crente. É loucura para os que se perdem. Mas é vida para os que estão em Cristo e parte dessa semente. Veja, o incrédulo pode ver, pode conhecer milagres que já estão acontecendo no meio da igreja. E muitas coisas que estão acontecendo, que são milagres tão e tão grandes, como primeiramente o milagre de ver, de entender, de compreender, e ser parte deste programa tão glorioso, e compreender o mistério do sétimo selo, o qual está sendo aberto, o qual é um milagre, o maior milagre, e ver pessoas que estão recebendo essas bênçãos e estão braço a braço com o trabalho que Deus está realizando, e ver isso, e essas pessoas podem dizer, isso não me comove, isso não me produz nada, não causa nada em mim. Estes são um montão de fanáticos ali que estão crendo nisso. E isso é a parte espiritual. Embora que possam também estar vendo esses incrédulos, digamos, porque o irmão Branham diz que eles são incrédulos. Também podem ver como Deus está mudando a vida de muitas pessoas no modo de conduzir em sua vida, quanto às ações, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se comportar, em todas essas coisas. E mesmo assim, dizem que são uns fanáticos. E muitas vezes essas pessoas voltam para trás e voltam às coisas do mundo e ficam piores do que onde estavam. Porque Deus já não está nessa etapa, e porquanto Deus não está nessa etapa, não estão cobertos pelo Espírito Santo, e aí é onde o diabo os agarra. E vem toda classe de espírito de erro, espírito de mentira, e eles mesmos creem no que estão fazendo, e eles mesmos dizem que estão bem e não percebem que é um espírito de erro, que é um espírito de mentira. E podem ver também, na mesma crença dessas pessoas que estarão vendo também as mudanças nessas pessoas, e ainda assim não creem. Depois poderão ver cura. Vejam, essa pessoa diz
que pode levantar enfermos, pode fazer qualquer coisa. Isso foi uma pessoa que disse ao irmão Branham. E pode curar doentes e provar de qualquer modo. Mesmo assim eu não creio. Porque o que é incrédulo, não tem quem faça ele crer. Agora, as virgens fátuas, vejam, ela vai ver, porque ela tem que ser preparada para dar sua vida pela mensagem na grande tribulação. Mas aí estamos vendo o que é o incrédulo, que não tem forma, não tem maneira de que se faça com que essa pessoa creia. Agora, esta sementinha representada ali, nessa parte que o irmão Branham disse, do pó, a pedra e a sementinha. Vejam aí, a sementinha representa os escolhidos. Ela sabe que é algo e vê que está sendo mudada, de que essa palavra está fazendo algo em sua vida, e cada vez se segura mais e mais, e chegará ao ponto na qual esse escolhido de Deus chegará à etapa de sua adoção, porque estará pronto com toda esta preparação que tem tido durante esse tempo todo, o qual o sol tem estado amadurecendo, ou tem estado amadurecendo, e assim chegará um momento em que estará preparada. E assim dirá: o tutor bom, aqui estão meus rapazes, foram bons alunos e já estão prontos para a sua adoção. Já passaram pela prova. Agora, adote-os. Vejam. E vem essa transformação de nossos corpos, a qual é a coroa de toda a nossa trajetória, dos que estão vivos e que estamos vivos. Essa é a bênção que coroará toda a nossa trajetória, a qual é para todos os que permaneceram vivos e permaneçam vivos, os quais nesse tempo estão sendo preparados para a transformação. Agora, nós paramos um momentinho aí, no que estávamos lendo da Era de Pérgamo, onde, na página 187, continuamos lendo do ângulo pequeno da verdadeira semente da palavra. Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhecem o credo nem dogmas feitos pelos homens. Por e através dos membros da noiva será cumprido todo prometido por Deus que haveria de ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Como veio? Por meio do arcanjo Gabriel. E essa palavra de promessa era ele mesmo, que haveria de ser manifestada. Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que havia trazido a mensagem. E a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu nesse tempo tudo o que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou a sua palavra. Vejam,
A mensagem que esse anjo trouxe foi a palavra de Deus. A mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Vejam, aí podemos mencionar o nome dessa manifestação do anjo. E vejam, nos trouxe a mensagem. E essa mensagem, ela, ou seja, Maria nesse tempo aceitou. E nós aceitamos a palavra, a mensagem desse anjo, que é o mesmo anjo que apareceu à Virgem Maria há 2000 anos atrás. E o irmão Branham disse que aí vemos a Gabriel. Quando ele esteja em cena, algo grande está por acontecer. Gabriel anunciou a primeira vinda. Tocaste a trombeta na primeira vinda. E disse, anunciarás, tocarás. A trombeta ou anunciará, a trombeta ou anunciará a sua vinda, ou seja, estará proclamando também sua vinda. Anunciastes a primeira vinda e anunciarás a segunda vinda. E aí ele veio anunciando, trazendo essas boas novas, as quais ele ali nos disse, eu vim trazer essas boas novas e tenho que ir. Agora, se uma pessoa vem, vejam, quando o noivo e a noiva estão para se casar, o noivo tem que estar aí esperando, e é melhor que não se desespere, fica paradinho ali, esperando que a noiva chegue. Ele esperará por ela o tempo que tenha que esperar, porque é sua amada. Lembrem que isso acontece aqui na Terra. E ele espera ali todo o tempo até que a noiva chegue, porque lembre, ela está se ajeitando, está se vestindo e está colocando o seu vestido novo, e ele está esperando por ela. Agora, como podem dizer que nele estava se cumprindo certas coisas no programa divino, quando ele, melhor, tinha pressa por partir, porque ele sabia que depois de ele dar essas boas novas, o qual já estava chegando a este ciclo divino, na qual a noiva, a igreja noiva, tinha necessidade de receber a fé de rapto, pois, claro que tinha pressa por dar tudo o que tinha que dar para que pudesse vir esse filho prometido, para que pudesse vir essa fé de rapto, pudesse vir o cumprimento da visão da carpa, na qual estaria se dando a conhecer o mistério do sétimo selo. E ele não podia estar presente, como tampouco esteve presente ali
o arcanjo Gabriel, porque ele se foi da sua presença. Vejam. E ele não podia estar nesse tempo final, nesse corpo no qual ele se manifestou. Deus tinha que levá-lo para assim passar a essa nova etapa do programa divino, e assim Deus cumprir no meio da igreja tudo o que foi trazido por esse arcanjo, toda a mensagem que foi trazida, ser cumprido na sua totalidade. Poderíamos falar tantos ângulos e tantas partes que têm a ver com este trabalho desse arcanjo, que vejam. Agora continua dizendo, porque ela aceitou sua palavra, os membros da noiva virgem lhe amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é o seu cabeça, e todo poder pertence a ele. Eles estão sujeitos a ele. Assim como os membros dos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente fosse mostrando ao Pai. João 5,19. Essa harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela a sua palavra de vida, ela recebe e nunca duvida. Assim que ninguém pode prejudicá-la, nem a morte. Porque se a semente foi semeada, a água fará brotar novamente. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Agora lembre o que estivemos falando aí na mensagem. Já saiu o sol. Do que é ali a centelha e a gasolina, e o que é o mecânico e o dinâmico. Sem uma coisa, a outra não pode funcionar. Agora vejam por quê. Porque é que ele diz aí que os membros da noiva virgem o amarão. Certamente que o amarão. Porque é parte dela. E por isso, quando Gabriel disse ali a Daniel, és muito amado no céu. E eu repito as mesmas palavras que eu falei a vocês no dia de hoje. Eu amo vocês porque vocês são muito amados no céu. E também vocês me amam porque eu também sou muito amado no céu. Vejam como a noiva, ao ter a mente de Cristo, ela sabe, ela conhece. Por isso, quando tem estado sendo aberto, e Deus tem estado abrindo esse mistério do sétimo selo, como foi profetizado, que em uma grande carpa catedral estaria se dando a conhecer esse mistério,
ela automaticamente, ao ter a mente de Cristo, automaticamente foi amor à primeira vista. É isso que eu estava esperando. Estava te esperando. E poderiam dizer, já estava desejosa ou desejoso de que tu estivesses entre nós. Mas sabemos que tinha uma etapa de preparação e sabemos que houve uma etapa onde tu tinhas que chegar à maturidade, a amadurecimento, ser adulto já, como foi Jesus, para começar o seu ministério. E podemos falar assim, bastante claro, a pessoas maduras, porque já chegou o tempo onde tudo vem à luz e tudo está sendo revelado, o qual estamos conscientes de que quando se abre um selo, tem sempre um distúrbio religioso, uma guerra religiosa, como lemos, do reverendo William Branham e também da mensagem do nosso irmão William, justamente a de hoje. E hoje ele falou algo sobre isso, e também o que lemos, eu creio que foi a que lemos. Vejam, estamos conscientes disso e não deve estranhar de que isso seja assim, de que isso esteja acontecendo nesse tempo. Debaixo da sétima trombeta é o mesmo para Israel, é o mesmo que o sétimo selo para a igreja. Agora, quando se abre essa trombeta, aí acontece um distúrbio político, e aí já tem a ver com essa mudança de reino, do qual depois nós falaremos, mas vejam. Vamos continuar aqui para continuar essa partezinha. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome porque ela tem um assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer assim como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer com que procedam de outra maneira. Se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Agora vejam o que nós falamos há alguns minutos atrás, de que o diabo faz é imitar, e o que faz é, vejam, o que o diabo fez ali, tomou a palavra de Deus, que foi falada a Arão, que foi falada a Adão e Eva, corrijo, Adão e Eva, e atravessou e usou a mesma palavra para combater o programa que Deus estava realizando nesse momento. E se adiantou e foi e fez com que não chegasse a essa etapa da adoção de Adão e de Eva. Embora tudo isso sabemos que teve um propósito divino e estava no programa divino, para Deus assim poder expressar a um Deus perdoador, curador, misericordioso, compassivo, provedor e todas estas coisas. Agora vejam,
como também de etapa em etapa, tiveram pessoas que tomaram a mensagem, que trouxeram esse mensageiro, que trouxe esse mensageiro, e ao invés de estudar para se prepararem, para receberem a promessa desse tempo, melhor utilizam a mensagem para combater o programa divino. E não percebem que estão tão cegos, que não percebem que estão sendo instrumentos do inimigo. E vejam, uns, como diz na mensagem de hoje, como disse na mensagem de hoje, que seriam crentes no reverendo William Branham, conhecedores do reverendo William Branham e crentes na mensagem do reverendo William Branham. E isso é uma chave aí. Agora vejam como tudo isso muitos tomam para combater aos filhos de Deus usando a mesma mensagem. Vejam, esta sempre tem sido a tática do inimigo. Usar a mesma mensagem para atacar e combater a obra de Deus, o programa de Deus. Mas vejam, já estão maduros os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, e já podem identificar o trabalho que o inimigo de Deus tem estado realizando por toda a trajetória, a qual se identificam por suas obras. Agora, nós não desejamos que sejam parte desse rastro da serpente. E que melhor percebam a tempo e que melhor se preparem para poderem dar a vida pela mensagem na grande tribulação. Agora continua dizendo, se não tenho assim, diz o Senhor, ficam caladas. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui em seu ministério terreno. Assim que agora opera em e por meio da noiva. Ela sabe disso, porque não era o tempo para realizar certas coisas que agora tem que fazer. Mas ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que ele deixou para esse tempo em particular. Agora, aí na página 188, podem ler depois, essa parte aí. Vamos ler aqui logo. Essas palavras eu vou fazer o upload nesta noite, mas podem no dia de amanhã tirar algum momento para ouvir pela noite ou pela manhã desta conversa assim que nós temos, que estamos tendo nesta noite, aqui desde o meu escritório. Eu desejava ler a vocês esta porção e eu não queria guardá-las para mim, senão compartilhar com vocês, assim que por isso está ficando gravado. E vou compartilhar com vocês. Na página 188 do livro das Eras editado, diz, continua ali na página onde nós paramos, agora mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. A nossa terra prometida está aparecendo, assim como a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder da última era, que virá à igreja como veio Paulo, como líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembrem, Deus tinha colocado
inicialmente Israel como uma virgem juntamente com a sua palavra, mas eles desejavam algo diferente. Assim como a igreja também do último dia, observem como é que Deus não moveu Israel ou não a deixou entrar à terra prometida até que fosse seu próprio tempo designado. Agora o povo teria podido haver pressionado sobre Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, avancemos para tomá-la. Josué, lembrem aqui, Moisés não estava. Moisés foi o libertador que o sacou do Egito. Mas agora aqui temos ao líder que foi preparado por Deus, aí como discípulo de Moisés, para introduzi-los à terra prometida. Não creiam que Josué teve ali as suas batalhas no meio do povo antes de atravessar o Jordão? Aí deveria seguir assim. Alguém poderia ter dito a Josué: estás acabado, perdeste a tua comissão, não tens o poder que tinhas antes. Antes ouvias de Deus e conhecias a vontade de Deus e agias com eficiência. Tem algo que está mal. Agora, podia dizer, antes tu ouvia de Moisés. E antes tu conhecia tudo porque tu estavas com Moisés. De cima até embaixo. Agora estás acabado. Agora era quando o ministério de Josué. Agora era quando o ministério de Josué seria engrandecido. Como disse ali, desde este dia começarei a engrandecer-te no meio do povo, para que saibam que, como eu estive com Moisés, estarei contigo. Diz, algo anda mal contigo, mas Josué era um profeta enviado por Deus, e ele conhecia as promessas de Deus, e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. Vejam como também nós vimos ali na vida de José, que em várias ocasiões ele dizia, esse ficava quieto, esperando. E quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou nas mãos de Josué a direção completa, porque ele tinha ficado com a palavra. E com que nós temos ficado? Com a palavra que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, nos trouxe, e com a palavra que o nosso apreciado irmão William Myron Branham nos tem trazido, nos trouxe. Porque como foi precursado pelo reverendo William Branham, assim é que seria cumprido a segunda vinda do Senhor. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Se podia confiar em Josué, é porque ele tinha dado tudo. Tinha todas as ferramentas para passar o povo à terra prometida, aqui, passando o Jordão em seco. E o nosso Josué, nesse tempo final, o qual é o Espírito Santo no meio da sua igreja, Deus deu a direção completa a ele, porque esse instrumento ficou com a palavra. Tanto assim que Deus deixou todas as ferramentas, e neste caso as ferramentas, que é a arma mais poderosa que qualquer ser humano possa ter nesse planeta Terra. A palavra deixou a espada, essa espada de 2 gumes,
E tanto é assim que deixou a espada, ou seja, Deus então, consequentemente, é o único na qual ele pode confiar. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim vai se repetir neste último dia. Vejam, igualzinho. Se você vê um dólar falso, tem que ter um verdadeiro. Ou seja, que se tem líderes, ministros, que se levantem, dizendo que tem a verdade, dizendo que tem o mecanismo, as ferramentas para guiar o povo à terra prometida do novo corpo, pois tem que ter um verdadeiro, um que tem a espada, a palavra, na qual estará toda a confiança de Deus, porque Ele é o único que sabe o caminho e é o único que estará guiando o povo à terra prometida do novo corpo. Os outros estarão guiando o povo à grande tribulação, porque são dois lugares, apenas dois destinos, que nesse tempo a pessoa, se permanece viva, pode chegar. E se morre também. Mas vamos aí pelos que estão vivos e fiquem vivos. Uns, a ceia das bodas do Cordeiro. Consequentemente, essa pessoa estará recebendo o verdadeiro e estará se preparando para a sua transformação. E o outro, a grande tribulação. Alguns se colocando a vestimenta nova, a vestimenta de astronauta, para poder ir às alturas, falando nesses termos, para que também até as crianças entendam. Porque tem que colocar ali algumas palavras especiais para ir, tem que colocar uns trajes especiais para poder ir ao espaço. Mas veja, o traje que estaremos colocando é o traje do novo corpo, desse corpo eterno e glorificado, que é o único que pode chegar a esse lugar. Nenhum outro meio de transporte pode levar você à casa do nosso Pai Celestial. E estaremos nos preparando, ou seja, estamos nos preparando para receber esse novo traje. Os outros não estão se preparando para receber esse novo traje, esta nova vestimenta. Os demais têm que se preparar para darem sua vida, entregar este traje na grande tribulação, porque foram mesquinhos com sua alma, e até o que tem lhes é tirado. O corpo e a outros se cruzaram a linha, até o que tem, que é o Espírito, o seu nome, a inscrição do seu nome no livro do Cordeiro será tirado. Agora vejam, Deus já tem destinado para cada pessoa o futuro, porém, os que estão escritos no livro da vida, que podem ser apagados, esses têm que andar mais cautelosos. E se sabem que estão escritos aí, pois não podem fazer nada contra o programa divino para que não sejam apagados.
Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim se repetirá neste último dia o mesmo problema, as mesmas exigências. Agora vejam, nós paramos aqui na mensagem que estamos lendo, da mensagem lutando a boa batalha. Vamos combatendo o bom combate. Vamos ver aqui onde nós paramos. Diz: agora Cristo sabe todos os que têm seus nomes escritos ali, e por isso de era em era os tem estado chamando e juntando em seu corpo místico de crentes, e está levando, está realizando a obra espiritual de era em era, mas falta a parte física, que é a nossa transformação, que é a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Agora, se dizemos que os selos ainda não estão abertos, qualquer pessoa que não entende isso poderia até se incomodar conosco e dizer: já foram abertos. Mas encontramos que foi o mesmo reverendo William Branham que disse que não estavam abertos. E quando falou do sétimo selo, disse: não está aberto, será mais adiante. Assim que tudo era um reflexo. Cristo refletindo-se no reverendo William Branham e mostrando nesse reflexo o que ele vai fazer mais adiante. Portanto, tem que entender essas coisas, porque de outra forma as pessoas estariam todos confusos. E isso é o que acontece e está acontecendo nesse tempo. E muitas pessoas estão confusas com isso, pensando que tudo se cumpriu e que o que estão esperando é que ele retorne para que em um momentinho os prepare e os leve e os transforme. Para começar, essa não é a forma, nem o canal no qual ele sempre cumpriu a promessa de preparar o seu povo em cada tempo, porque é sempre por meio do instrumento que Deus tem nesse momento. Veja, continua dizendo nessa mensagem: e agora, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é um instrumento onde Deus está refletindo tudo o que vai fazer quando Cristo termine a sua obra de intercessão no céu, e tome o título e o abra no céu e o traga à terra e entregue a um homem, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é um instrumento onde Deus está refletindo tudo isso. Pois tem que fazer como vai fazer mais adiante. Ou seja, como é um reflexo, e esse é o mensageiro que Deus está usando aí, pois tem que fazer como ele vai fazer mais adiante, quando ele faça esse trabalho de levantar-se do trono de intercessão e tomar o título de propriedade. Nisso estava refletindo isso tudo. Agora continua dizendo: mas vejam, agora, embora esteve abrindo os selos, realmente os selos, o livro dos selos, ainda está selado nos céus, na direita do que está sentado no trono. Por isso, não pôde dizer, por exemplo, o mistério do sexto selo, que são Moisés e Elias, não podia dizer o nome que tinha, que teria e assim por diante. Agora lembrem que o irmão Branham, quando ele viu no sexto selo e viu que eram os ministérios de Moisés e Elias, e viu o sétimo selo, porque o viu, depois o anjo disse a ele: tu te lembras o nome que procuravas quando sonhaste ele, ou seja, quando tiveste a visão? E ele disse que desceram ali
e que isso teria que guardar em segredo a sua vida toda, ou seja, levaria à tumba, ele disse. Se ele dá a conhecer o nome do que estaria cumprindo essa promessa, certamente o inimigo de Deus trataria de eliminá-lo, fazer guerra contra ele e ser de atrapalho para que Deus usasse a esse instrumento. Agora, veja um pouquinho mais aqui. Ele continua dizendo, agora podemos ver que tem um grande mistério aí. E quando ele tome o título de propriedade, vejam, o trará à terra aberto e entregará ao homem. E então, nesse homem, essa palavra se faz carne plenamente e receberá a restauração, a vida eterna física, que é a transformação do seu corpo. Agora vamos um pouco mais adiante. Aqui desta mesma mensagem diz: agora vejam como Cristo havia recebido a revelação do dia, não tinha recebido a revelação do dia e da hora da vinda do Filho do Homem para o último dia, nem tampouco tinha recebido a revelação das coisas que ele faria em sua igreja através das diferentes eras. Era algo que estava na mente de Deus. Ele não tinha passado da mente de Deus à mente de Cristo, o anjo do pacto. E agora, tem muitas coisas que foram reveladas nas 7 eras da igreja, mas tem outras que não passaram as 7 eras da igreja, que não passaram a igreja, porque são coisas que correspondem à era de pedra angular. E pode apenas ser reveladas na era de pedra angular. Fora dessa era, não pode ser revelado o que corresponde para a era de pedra angular. As coisas que têm que acontecer depois das 7 eras não podem ser reveladas fora da era de pedra angular. Por isso, o 7º selo não pode ser revelado em nenhuma das 7 eras, senão na era de pedra angular. E os trovões emitem suas vozes onde? Na era de pedra angular. Agora vejam, não pode ser dado a conhecer o 7º selo na dispensação da graça. Não poderia ser dado a conhecer ali. E ele nos disse, em 2017, em meados de 2018, já por aí, que a porta da misericórdia, que a porta da dispensação da graça estava por se fechar. Vejam, por isso até aquele momento não tinha sido aberto ainda o 7º selo. Não tinha sido dado a conhecer esse mistério. E os trovões? Onde os trovões emitiriam suas vozes na era de pedra angular. E isso estaria acontecendo como quando lemos há alguns minutos que dizia que o irmão Branham tinha aberto os selos, mas os selos não estão abertos. Isso está no futuro e qualquer pessoa pode até se incomodar e dizer, o irmão William ali, com isso e dizer, é que o irmão Branham disse que os selos estão abertos. Mas, da mesma vez, ele disse, os selos não estão abertos, isso fica no futuro. E ele estava falando ali do que estaria acontecendo quando os selos fossem abertos. E isso mesmo é o que acontece com os trovões. Qualquer um pode discutir conosco, ou se zangar e dizer, porque não é bom se pôr a discutir, vamos corrigir essa parte, mas falando para que entendamos assim, dessa forma, pode se incomodar conosco quando dizemos a eles, os
os trovões não foram emitidos ainda. Os trovões, ou seja, nesse tempo, quando eles dizem, os trovões já emitiram as suas vozes, e a pessoa pode dizer, não. Isso ele dizia ali, que isso seria assim, dessa maneira, no futuro. E agora, podemos dizer, os trovões estão emitindo as suas vozes em uma grande carpa catedral. E aí já podem dizer, não pode ser, porque ele disse que os trovões já tinham emitido as suas vozes. Vejam que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que aconteceu no tempo do irmão Branham. E está acontecendo agora. Estão dizendo que os trovões já emitiram as suas vozes, quando, na verdade, ele estava ali mostrando como mensageiro, que era nesse tempo, ali no meio do povo, estava mostrando como seria quando fosse dado e emitido esses trovões, e Deus, o anjo forte, descendo, clamando, como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Veja, ele estava refletindo ali o que ia acontecer em uma grande carpa catedral, onde estaria se cumprindo plenamente a era da pedra angular. Continua dizendo, agora o que desceu do céu, é Apocalipse 10, e veio com o livrinho aberto na sua mão, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Miguel, em que lugar? Que terreno era? O terreno daquele lugar era o terreno onde ele colocou o seu pé esquerdo? Era na ilha de Patmos. Foi ali onde o anjo deu a revelação ao anjo, ao João o apóstolo. Agora veja, quando fala do mar, representa o quê? Nações, povos e línguas. E são os pés de bronze, não é verdade, Miguel? Os pés de bronze, os que pôs ali. E bronze é o juízo divino. E os profetas são o juízo divino. Agora vamos deixar isso quietinho aí. O irmão Branham disse que essa é a glória sétupla do Senhor Jesus Cristo. E um pouco mais adiante diz, agora Cristo traz esse título de propriedade à sua igreja, por isso entrega a um homem, e esse homem será o último profeta que Cristo tem em sua igreja, e tem que ser um profeta dispensacional. Veja, esse livro não pode ser entregue a um profeta de era, senão dispensacional. Querem ver o simples que é? A que Deus entregou. A quem Deus entregou? A Adão. O que Adão era? Um profeta dispensacional. Depois, quando Deus o toma e o mantém no céu, quando volta a trazer a uma pessoa, entrega a quem? A Jesus. Um profeta dispensacional. E para esse tempo final, já terminaram os profetas de eras. E depois dos 7 mensageiros das 7 eras, que tipo de profeta é o que está prometido em Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 7? Um profeta dispensacional. E continua aí dizendo, mas vamos fazer uma pausa aqui. E já continuaremos conversando de todas estas coisas. Aqui tinha também o livro das 70 semanas de Daniel. E aí pela página aqui na página 80 e 81, aí seria as 70, diz, o entendem? Na metade do parágrafo aí, na página, agora, Paulo falando, o tempo, quando o selo de Deus está sendo conhecido, o seu Espírito, o seu nome, a sua graça, e aí ele desenha uma estrela de Davi ali e escreve, quando o selo de Deus está sendo conhecido.
todos estes grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja e no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isso. Isso é o que ele fez nos últimos dias. E ele escreve a fé de rapto, sétimo selo e o nome. E na próxima oração, agora vamos ver, teremos tempo para esse último, o sexto, ungir ao Santo dos Santos. E aí nós podemos depois tocar em uma parte onde vamos ver essa parte quando Davi foi ungido, e veremos a Davi sendo ungido nas tribos do norte e Davi sendo ungido nas tribos do sul. Porque Davi foi ungido 2 vezes. Na página 78 deste livro, você vê a 87, para ler essa partezinha aqui que tinha, não lendo tudo que nós tínhamos para ler, mas já segue correndo o tempo, e o tempo passa tão rápido, mas aqui nós estivemos lendo muitas coisas que correspondem a nós nesse tempo final, e lembrem que é para crentes na mensagem do nosso irmão William e crentes na mensagem do nosso irmão Branham. Veja a página 78, ou seja, que tem os dois, as duas mensagens. Por isso ele nos dizia, tenha os irmãos as citações, os selos e os diferentes temas que ele nos falou, que os irmãos tivessem, porque chegaria um momento em que precisariam disso para que quando Deus estivesse cumprindo todas estas profecias no meio da igreja, então podiam identificar com este olho profético, identificar essas promessas e essas profecias sendo cumpridas, sendo vivificadas no meio da igreja, e aí podiam dizer, é isso o que eu estava esperando, era disso que o reverendo William Branham tinha profetizado, tinha precursado, e não deve escapar, e não vão mais tropeçar com o cumprimento do que já foi falado, que seria no cumprimento da visão da carpa, essa promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, a vinda de Apocalipse capítulo 10, no meio da sua igreja, trazendo-nos a fé de rapto. E não se escandalizariam, não teria tropeço para os escolhidos. Para os outros, se sempre aconteceu, vão tropeçar. Mas para o escolhido, como dizemos agorinha, que o sol, quando atinge a pedra e a terra, diz que calor que faz. Mas nós dizemos, mas nós já estamos no final. Calor? Que faz? Onde faz calor? Onde é que está fazendo calor? Nós dizemos. Assim que é o que dizemos aqui. E pode estar se queixando pelo sol, mas a sementinha fala, agora é isso que eu estava precisando. E para eles sente esse calorzão, e como ele disse, para nós é um ar condicionado, porque é o que cada escolhido de Deus tem estado esperando, como essas gotinhas de orvalho ali, tremendo, quando vem esse sol. Este já é um sinal tão grande para essa gotinha que esteve ali temendo, porque sabe
que está perto para partir, para ir. De onde veio? De cima. E nós já estamos desejosos. Já estamos pedindo, clamando por já irmos ao lugar de onde viemos, a casa do nosso Pai Celestial. Vejam, já para concluir, para terminar, na página 78 desse livro, e vocês estão na página 87, abaixo diz: o que foi isso? O seu povo tinha coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retornando ao seu santo templo, ungido com a presença de Deus, para viver e reinar através do milênio com a sua igreja. Amém? A aparição com o poderoso Rei para tomar o seu lugar, ao lado, o novo e real templo ungido. Por isso ele dizia, quando esse Espírito Santo que temos, o que está aí no nosso meio agora mesmo, na pessoa, chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo, na pessoa do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, já podemos ir concluindo esta conversa, a qual podemos colocar como tema o sétimo selo e o nome. Todos tenham uma boa noite e que tenham uma semana de grandes bênçãos do céu e da terra, o sétimo selo e o nome.